Boa tarde a todos. Gostaria de apresentar hoje mais um profissional da comissão técnica. O Brusque sempre em crescimento, sempre procurando nos dar tudo o que é possível e dentro do seu limite para que a gente possa exercer um bom trabalho. Então hoje eu venho apresentar para vocês o Renato Benata. Ele é um profissional na área da análise de desempenho e de mercado. Eu acho que o Brusque também está procurando hoje fazer com que tenha um profissional que possa estar a todo e qualquer momento monitorando apostas, garotos jovens, atletas que possivelmente possam ser contratados pelo Brusque. Eu acho isso de uma importância muito grande, além de todas as informações que depois a gente vai buscar em cima dos relatórios que o Renato vai trazer para nós, em cima das posições carentes, as posições que o Brusque quer. E do dia a dia vai trazer todas as informações para nós do adversário, tudo que nós precisamos, e algo mais importante que estamos incrementando no Brusque hoje. Ele também vai fazer relatórios individuais dos nossos atletas, filmando os treinamentos, passando para todos os atletas o que de repente nós estamos propondo de treinamento e de jogo, para que ele se enquadre, para que ele veja o que ele pode melhorar, o que ele está saindo fora do que nós queremos, e que ele dia a dia venha melhorar. Então eu acho que isso é um crescimento muito grande de trabalho para o Brusque. Contratamos um profissional que foi escolhido a dedo, haviam vários nomes, tomamos todas as informações necessárias e, principalmente, além do currículo, além de uma situação de trabalho, o que ele realmente tem para proporcionar para o Brusque. Então, hoje, eu estou muito feliz com mais um profissional que o Brusque está trazendo para que possa agregar, principalmente, esse trabalho desse momento. Renato Benata. Olá, boa tarde a todos. Prazer imenso aí trabalhar com o Vaguinho, fazer parte do grupo aí da comissão técnica do Brusque. Conforme o professor Vaguinho adiantou, né, eu vim mais para fazer essa parte de mercado, essa parte de análise de desempenho, né? A minha especialização mesmo é na análise de desempenho, tá? Eu sou formado na CBF, pela CBF Academy, fiz diversos cursos aí, Inglaterra, cursos na Espanha. Então, eu me especializei bem, né, para desenvolver as metodologias necessárias para atender às necessidades do clube. Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, Renato. Tá ligado? Beleza. Renato, boa tarde. Meu nome é João Vitor, sou do Jornal Município. E gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória, né, ao longo da sua carreira. E também como que você imagina chegar num clube que talvez não tenha tido uma função como a sua já há algum tempo, né? Então, se é um trabalho a mais, se você precisa primeiro buscar uma base um pouco maior para construir a função dentro do clube, né? E a partir daí sim adotar a sua rotina normal como tinha talvez em outros lugares. Perfeito, João Vitor, correto? Então, eu iniciei na análise de desempenho em 2018, tá? Eu fiz o curso da CBF, logo após de uma oportunidade que eu tive no Comitê Olímpico, né? Eu fiz um trabalho lá nos Jogos, terminei o curso da CBF e logo entrei para análise num clube ao qual eu havia jogado, que é o Esporte Clube Nova Cidade. E a partir dali, eu iniciei minha trajetória fazendo a transição, com um time de terceira divisão, uma divisão totalmente inferior. E a partir dali eu comecei a me especializar, a desenvolver os trabalhos, né? Vieram novos desafios. Aí eu tive uma passagem pelo Bom Sucesso, pelo Bangu, em 2019. Tá? Do Bangu eu fui para o América do Rio, fiquei lá 1 ano e alguns meses no América. E do América eu fui para o Volta Redonda, onde eu disputei o Carioca, a Copa do Brasil, o Brasileiro Série C. E nessa trajetória, depois eu passei para a base do Vasco. Eu recebi um convite para trabalhar na base do Vasco, e até onde eu estive recentemente, né? Disputei o Brasileiro Sub-20, o Carioca Sub-20, a Copa Rio Sub-20 e agora, por final, a Copa São Paulo Sub-20 pelo Vasco da Gama. Com relação à segunda pergunta que você havia sugerido, é tranquilo,
por mais que o clube não se tenha um trabalho específico, né, é a realidade da maioria dos clubes brasileiros, né? A análise de desempenho é um ramo novo que se está tendo no mercado, que está agregando, que está ajudando muito, e os clubes, na medida que eles vão crescendo, vão desenvolvendo, vão implementando, vão contratando os profissionais, e é muito natural a gente chegar num clube e não ter uma estrutura tão desenvolvida na parte de análise, porque ainda não temos muitos profissionais qualificados para. Então, eu não acredito que seja um trabalho a mais, porque eu já carrego uma experiência, né, em diversos níveis, em 2ª divisão estadual, em 3ª divisão estadual, em Série C de brasileiro, em carioca. Então, eu já tenho uma metodologia desenvolvida, porque a cada trabalho que você vai passando, você vai aprimorando seus métodos, você vai fazendo novos cursos, vai se aperfeiçoando, e aí, no final das contas, você acaba tendo um método próprio que acaba facilitando. Então, eu vejo que vai ser algo natural. A dificuldade vai ser, sempre tem as dificuldades, mas a gente vai superando aos poucos. Marcelo Bombeiro, da cidade. Aproveitando que o senhor comentou sobre a questão de metodologia, desenvolvimento de metodologias. Primeira vez que vai trabalhar no time da Série B nacionalmente, para o time profissional. Muda muito essa questão do trabalho nesses diferentes níveis que tu trabalhou, pensando agora em expectativa e perspectivas para a Série B? Então, muda sim, mas o que acontece? A análise ela é feita de uma forma para uma categoria de base, onde requer que você tenha um acompanhamento maior com os meninos, você precisa desenvolver mais os meninos, né, tecnicamente, taticamente. Quando você trabalha no nível profissional, os jogadores já estão formados, porém com alguns vícios, né, que é onde entra nosso trabalho, e a gente aos poucos vai ajudando a melhorar essas questões táticas, as questões individualizadas. Entre Série B, Campeonato Carioca, níveis de competição, o que vai mudar talvez seja os jogadores, né? Nós vamos ter jogadores aqui no elenco já rodados, com certa experiência, eles vão ter outras necessidades, eles vão requerer outras informações que talvez outros não requeiram tanto. Então essa pode ser a pequena diferença, mas nem tanto, né? Ocorre entre categoria de base e profissional. Agora, entre os elencos, acredito que não mude muito, não. Gostaria de acrescentar essa resposta dele. Justamente quando ele trabalhou no Volta Redonda, ele fez um trabalho com o Aleph Manga, que foi muito importante para ele naquele momento o desenvolvimento. Ele já sempre foi um artilheiro. Eu conheço o Aleph com 15 anos de idade, quando ele estava no Jabaquara. Então eu segui muito ele. Na época nós tentamos levar a União Barbarense na base, e não conseguimos. Depois nós sabíamos da maneira que ele era temperamental fora de campo. Era uma situação difícil de lidá-lo. E no Volta Redonda, quando ele chegou, eu também tenho muita amizade com o empresário dele, falando justamente sobre o trabalho dele, do que ele fez para o Aleph, melhorando em termos de posicionamento. Então o Aleph acabou fazendo os gols, tanto é que hoje ele está no Curitiba e foi agora pelo Goiás. Então esse é o trabalho que nós esperamos aqui também. Teve uma reportagem do Bruno, o volante, que hoje está no Lyon, que jogou no Atlético Paranaense, que é da seleção, e nessa reportagem ele estava dizendo o seguinte, que hoje ele contratou uma assessoria de análise de desempenho, aonde filma individualmente todos os jogos e os treinamentos dele, e eles debatem, discutem como jogar, qual é o posicionamento, como ele está fazendo. E uma das situações, o técnico do Lyon estava exigindo uma criação com mais velocidade, mais rapidez. Então ele tinha que se adaptar a isso. Então, primeiramente, o cara filmou e dizia para ele, você está dominando errado. Você tem que dominar com a perna esquerda e já tocar com a direita. São 2 toques na bola, sendo mais rápido. E isso ele começou a treinar, a praticar, e ele melhorou. E nisso, conversando com os analistas do Tite na seleção, eles acabaram mandando para ele alguns vídeos de alguns volantes que o Tite está observando, da maneira que gosta, e da maneira que o Tite quer que ele também desempenhe na seleção. Então, são muito parecidos. Então, a situação e o trabalho do analista é esse. Então ele está melhorando um atleta que hoje está consagrado no Lyon, seleção brasileira, e a todo instante tem que se melhorar. Então a gente pensa nisso também, em como que ele pode ajudar individualmente a todos nós aqui do Brusque. Então, essa é mais um interesse, e ele também pelo trabalho que ele fez com o Aleph no Volta Redonda também. Renato, boa tarde, né? Seja bem-vindo, Sidney Silva do Esporte SC.
Queria te perguntar o que você já conhecia do Brusque, né? O que te levou a fazer esse acerto com o Brusque Futebol Clube e também a importância desse teu papel na questão até da avaliação dos atletas, né? O Vaguinho falou no início, atletas da base, outras promessas de outros clubes também, porque é algo que o Brusque sempre foi cobrado por isso, né? O Brusque ele tem acertado muito no seu departamento de futebol, porém ainda falta um trabalho mais efetivo em relação à base, captação de atletas jovens e até trabalhar esses valores para futuras vendas, né? Então eu queria que tu falasse sobre esse desafio, né, e o que você espera desse tipo de trabalho. Bom, eu já conhecia o Brusque antes, né, de ter já enfrentado na Série C lá pelo Volta Redonda. É um clube muito tradicional aqui de Santa Catarina. Eu sempre acompanhei, principalmente as duas maiores divisões aqui do estado, com o objetivo de mapear atleta, desde lá da época de Bom Sucesso, América, para montar os elencos. Então o Brusque sempre teve jogadores muito fortes, né? Jogadores que são tecnicamente mais desenvolvidos, jogadores encorpados, né? Tanto é que o Brusque teve um acesso muito interessante aí da Série D para a Série C, da Série C para a Série B. Então eu sempre mapeei atletas daqui também. Então o Brusque é muito conhecido lá no Rio também, lá pela região sudeste. Muitos atletas também do Rio vêm e jogam aqui. Então a gente conversa com um, conversa com o outro e sempre citam o Brusque. E o que me fez vir para o Brusque, né, foi justamente a oportunidade de desenvolver um grande trabalho, né, de jogar uma liga forte, né, que é a Série B do Campeonato Brasileiro, e um clube bastante tradicional de Santa Catarina. O campeonato catarinense é um campeonato também muito forte. Então você tem diversas equipes aí no cenário regional que estão disputando o título, tem muita briga pelo descenso, né? No campeonato passado nós tivemos a surpresa do Criciúma descer, né? Então isso prova, né, a força do campeonato. Você tem um grande que acaba descendo. Então isso para mim também é bastante importante, estar trabalhando no mercado forte, né, e tá mapeando, tá analisando os jogadores individualmente, taticamente. Ô Sidney, eu também penso igual você, cara. Eu sou da filosofia de lançar e trabalhar com promessas, com jogadores novos, também vim da base, então sei da importância que é. Trabalhei em 2 clubes formadores, que é a Ponte Preta e o Guarani, né? E principalmente no Guarani nós tínhamos obrigação de formar e revelar, né? Principalmente, porque às vezes você forma, na equipe de cima não dá oportunidade, você não revela. Então, às vezes você vê muitos jogadores se destacando e virando em outros clubes, não no clube onde foi formador, né? Então, eu sempre disse, principalmente para o André, né, e Danilo, que o Brusque precisava algo mais. Acho que tem condições de ter uma situação de ser clube formador. E haja visto que agora veio o Miguel para a base, né? Acredito que vai se fazer um trabalho muito forte também em base, que não é de uma hora para outra, são anos. Isso daí é trabalho, é projeto. Mas se a gente só pensar nesse período curto aqui, o próprio Jonathan, o próprio Pedoca, o Diego Matias, são jogadores de aposta que acabaram vindo de uns clubes para tentar ser revelados aqui pelo Brusque. E a minha aposta agora era justamente em cima do Pedoca. Gostei muito do que eu vi no Sub-20, tem treinado muito bem, e haja visto que entrou numa partida agora de estreia da competição. É uma pena que teve um entorse tornozelo, mas para que todos saibam, nós estamos fazendo um trabalho de reforço muscular com ele, está sendo feito, além de uma suplementação alimentar, todo o trabalho que precisa para que ele possa ter uma força muscular melhor, porque habilidade, agilidade, rapidez, velocidade ele tem. Então eu acho que o Brusque daqui a um tempo, tomara a Deus que ele também encontre vários, que ele faça um projeto junto com a base, a intenção é entregar, daqui a pouco, está bem integrado, né, a base com o profissional, é o que a gente sonha, é o que a gente espera do Brusque, a gente está plantando uma semente para que o Brusque realmente também venha a ter daqui a pouco situações financeiras igual houve agora, com o Edu e com o Garcês, porque isso precisa trabalhar com as próprias pernas, além do patrocínio. Então é o trabalho interno do clube que está sendo visto com bons olhos. Deus queira também que a Arena daqui a pouco saia, o CT saia. Então o Brusque está numa ascensão muito grande e precisa de pessoas capacitadas para o momento. Mais alguma pergunta? Vamos liberar o
Renato, certinho? Obrigada, pessoal. Obrigada. Muito obrigado aí a todos. Boa tarde, Vaguinho, tudo certo? Vaguinho, há 2 oportunidades de avaliar a equipe, né, além dos treinamentos. No sábado, o jogo de estreia contra o Concórdia, e na segunda, aquele jogo treino que aconteceu aqui no estádio Augusto Bauer, né? Com relação ao que você viu até o presente momento, a avaliação da estreia e também desse jogo treino que, na realidade, né, teve a oportunidade de os jogadores que não tiveram a oportunidade de jogar no primeiro jogo também mostrar o seu desempenho. Diego Jardel, uma expectativa bastante grande, também o Luiz Antônio, o Fernandinho, o próprio Diego Matias, né? O que você avalia dessas 2 oportunidades já para o próximo jogo, pensando nesses jogadores que se destacaram, né? Eu me lembro que eu falei para vocês que nós estudamos bastante para fazer a pré-temporada, projetamos e nós estávamos conseguindo fazer. Então nós queríamos justamente nesse período, porque o jogo passou para quinta-feira contra o Camboriú, então nós tínhamos espaço para fazer um jogo treino. Então nós íamos conseguir utilizar todos numa partida, né? É lógico, bem diferente valendo os 3 pontos Concórdia do que o adversário de segunda. Mas o mais importante para nós era ver 90 minutos eles em atividades. Diego Jardel faziam 10 meses que não fazia uma partida, que não jogava. O Alex Juan, que jogou contra o Concórdia, 5 meses que não jogava. Então nós precisávamos ter um feedback deles principalmente. Ontem nós fomos até o Hotel 101, onde sempre nos atende bem, com uma sala também que a gente pode passar uns vídeos, e nós passamos o relatório que o próprio Renato fez, um relatório pós-jogo. Ali tinha os relatórios individuais, em todos os sentidos de scout que vocês possam imaginar. E tínhamos também todos os lances, de bola aérea, de iniciação de jogada, de último terço, o compacto, as faltas, os cartões amarelos, tudo que foi relacionado ao jogo. E aí a conversa durou 1h e 20 por aí, Lara? Por aí. Então foi muito detalhado, individualmente, com cada atleta, como ele se portou fisicamente, na parte emocional e na parte tática e técnica. Eles me responderam a cada um o que eles sentiram. Eu não queria comentário da partida, eu queria comentário dele e da função. E, principalmente, como ele estava pós-jogo. Como que ele estava sentindo? Perna pesada? Deu uma lesãozinha, micro lesões? Como cada um estava? Cada um foi muito honesto, cada um realmente falou. Então, e foi ótimo, porque todos tiveram oportunidade. Uns no sábado, outros na segunda, mas todos me responderam. E quanto ao jogo de estreia, você disse o que eu achei importante o ponto. A gente só fica triste quando perde, mas quando se ganha um ponto, mesmo assim, muitas das vezes a gente fica, poderia ter conseguido os 3, mas esse ponto foi necessário, foi importante, mas o desempenho eu gostei. Eu acabei dando a minha entrevista coletiva depois, com o Cláudio também ali, dizendo isso. Eu gostei muito do desempenho de cada um, porque nós estávamos preocupados com a parte física, com o pouco tempo que nós tivemos de treinamento. Mas o desenvolvimento individual foi ótimo. Agora, eu esperava o que aconteceu. Muitos erros de passe, de lançamento, a parte técnica ruim, de chutes, tudo isso a gente estava esperando. Então, tudo dentro do que nós esperávamos aconteceu. E ainda bem que conseguimos um ponto e eles, atletas, sentiram bem. O problema é quando eles não sentem. Jogamos muito bem, ou então, não jogamos nada. Não, cada um deu o seu depoimento do que tem certeza de que vocês viram, e eu também, pela minha avaliação. Então nós estamos num caminho muito forte. E os jogadores que jogaram aqui, que fazia muito tempo que não jogavam, o próprio Luiz Antônio também há bastante tempo, o Alexandro, que veio de uma transferência, o Fernandinho teve também algumas complicações estomacais, então ele estava um pouco debilitado, mas todos me mostraram uma situação muito boa. Então, o que seja, nós ganhamos com isso. Hoje nós temos assim um pouco mais já de confiança em colocar esses atletas para jogar. Porque até então existe o receio de lesão, existe um receio que ele, de repente os outros estão correndo a 100 por hora e eles a 70. Toda essa preocupação nós temos que ter cuidado. O torcedor não, ele é passional, ele quer pôr o cara no campo, ele quer pôr aquele cara que viu no Flamengo, ele quer pôr... Mas nós estamos aqui no dia a dia, nós estamos estudando toda hora, todo minuto a cada atleta, junto com a preparação física, junto com o próprio Renato. Então nós estamos muito cientes do que nós temos que fazer, principalmente porque eu não posso ficar olhando só o jogo do Camboriú. O jogo vai terminar quase meia-noite, eles vão dormir que horas? Nós vamos viajar no sábado para Tubarão, 3 horas, 4 horas de viagem,
para jogar depois já uma partida. Então, quem sabe já não vai ser a hora de eu já começar a fazer umas situações de um time alternativo, para dar um pouco já de equilíbrio também físico para cada um e poder dar oportunidade para todos irem jogando. Depois nós temos um jogo dificílimo contra o Marcílio e já viajamos no dia seguinte, quinta-feira, para jogar no sábado em Chapecó. Então eu tenho que estar ciente para não lesionar, para dar oportunidade, para ter o equilíbrio tático e técnico da equipe e para que todos possam estar bem. E para isso, eu tenho que dar moral para todos têm que estar bem. Não adianta eu treinar um, não treinar o outro, aquele quando entrar ficar putinho, ficar bravo, todos têm que estar no mesmo nível. Então isso está sendo feito. Então hoje o nosso ambiente interno, todos estão entendendo que vão ter oportunidade na hora certa, vamos precisar de todos. O campeonato é dificílimo porque são jogos muito em seguidos um do outro e com viagens, e todos têm que estar em ordem na mesma situação de entendimento de jogo. E isso nós estamos sendo felizes, porque o cognitivo, a inteligência, a experiência desses que já foram, tiveram oportunidade de jogar em campeonatos do mesmo nível ou maiores, de nos dar essa sequência como liderança. Então hoje nós estamos num caminho bom, que eu vou poder fazer o rodízio de atletas com calma, e nessa partida eu vou manter a mesma equipe que jogou contra o Concórdia. Haja visto se alguém ter alguma lesão até amanhã. Do contrário, agora daqui a pouco eu vou poder já utilizando esses reforços, que você citou os nomes, e que tenho certeza que eles vão agregar. Então, o Brusque hoje ele está num caminho, num estudo, numa sequência de competição. Nós temos que pensar em 11 partidas para classificação, porque o mata-mata é o importante. Então nós estamos muito pensando individualmente, mas no que nós vamos chegar lá na frente. Vaguinho, aproveitando essa deixa tua, com relação a repetir a equipe de Concórdia para a equipe contra o Camboriú. Houve um fato específico, porque o Alexandre não viajou devido à febre, o Fernandinho não jogou devido a não estar no bid, e o Alex Juan fez uma função que ele sabe fazer, mas ele é lateral esquerdo. Você pretende permanecer então com o Alex Juan jogando como saiu jogando em Concórdia? Sim. Seria esse o mesmo time? É o mesmo time, tanto é que quando eu cheguei aqui ele estava jogando nessa função, né? Não estava de lateral, ele estava na função à frente, ele não jogou de lateral quase no Brusque. Então essa função que ele tem feito me agrada muito, principalmente porque ele tem uma força muito grande e ele arremata, ele chuta muito forte ao gol. Mas lógico, como eu acabei de dizer, nós vamos ter... O jogo não se ganha quando inicia, ele se ganha no todo e principalmente nas trocas. A gente ganha o jogo no segundo tempo. O Brusque vai sempre vencer os jogos, principalmente pela substituição, por um banco de reforço que nós temos, e no segundo tempo. Então vai ter atletas que muitos torcedores acham que tem que entrar jogando, mas ele é fundamental para ganhar o jogo no segundo tempo. Ele é fundamental hoje, principalmente no início, que de repente ele não está aguentando jogar os seus 90 minutos, mas a hora que ele aguentar e o pouco que ele jogar, ele vai nos dar a vitória. Então hoje o que o torcedor tem que ficar mais tranquilo é que nós temos os atletas para substituir na hora certa e todos vão contribuir. Então aquela que antigamente tinha que entrar jogando, hoje não. Hoje é um estudo tático, uma situação de esquema, e que esses atletas que nós temos condições para isso. Vaguinho, ainda só para aproveitando, ontem todo esse trabalho que aconteceu ali no Hotel 101, praticamente vocês ganharam muito mais que estivessem em campo, como Certeza. Depois foram lá para o CT. O trabalho do próprio Renato, que você mencionou antes, dá para se perceber. Teve uma situação específica em Concórdia, onde a jogada que a gente percebe nos treinamentos é aguda tanto do lado esquerdo quanto do direito da chegada dos laterais. O Totti tem uma deficiência na chegada de linha de fundo e fazer o cruzamento. O Ayrton é diferente. Inclusive teve a oportunidade que era para chegar, dar o toque para fora e fazer o cruzamento, ele acabou trazendo para o meio e de repente não fazendo aquilo que vocês haviam ensaiado. Isso também quer dizer que o Edilson, fazendo isso na segunda-feira, ele pode estar surgindo no Brusque exatamente por essa deficiência do Totti? Não vamos falar de deficiência, vamos falar que de repente ele não está conseguindo ainda executar o que ele já executava antes. Agora, comigo mesmo, jogando na final do Brasileiro, ele melhorou muito nesse aspecto. Só que nesse jogo ele foi cobrado todinho pelo que você falou, porque eu mostrei para ele em vídeo o cruzamento que ele estava livre para cruzar, cruzou atrás, um outro que era para ter cruzado, ele deu o toque para trás, ele tinha que ter feito a área, e ele tinha que ter chutado uma no segundo tempo, que ele trocou para o Pedoca. Quando o Pedoca perdeu a bola, o cara chutou na trave. Então o Totti foi cobrado por isso ontem.
O Edilson foi titular comigo. O Edilson eu sei até onde ele vai chegar. Quando eu cheguei aqui, ele estava 2 meses parado. Tanto é que ainda eu coloquei em algumas rodadas, não como titular, se eu não me engano, em uma só. Mas o Edilson, a qualquer momento, pode ganhar posição, como qualquer outro. Agora, não vamos comparar o cruzamento do Edilson aqui na segunda com o do Totti lá. A situação de equilíbrio técnico é muito diferente. Mas o Totti não. Todos estão com uma sombra muito grande. A todos aqui que der um vacilo, o outro pega, porque hoje o elenco está forte. Vaguinho, se eu não me engano aqui vão ter provavelmente Guilherme Marco Antônio e Talhari fora, além do Pedoc, que você falou da torção, né? E aí sobrariam 24, se eu não me engano, jogadores no elenco, podendo ser relacionados 23. Acho que é isso mesmo. E aí gostaria de saber se você já sabe quais jogadores estariam de fora, se mais algum além desses. Não, são esses que você citou mesmo, mas nós vamos concentrar 22 atletas. Perfeito. Vão ser 22 concentrados, mas o que você citou, por exemplo, os 3 que estão no DM deve ficar mais de fora, o João Paulo e o Rafael, se eu não me engano, e o Guilherme, né, um garoto de 17 anos que está treinando conosco também, mais uma da base que nós já estamos puxando, está trabalhando, isso é uma situação legal. E você comentou da situação de jogadores que a torcida aguarda, né, com ansiedade para a entrada. Um deles... E eu também. E você também, com certeza. E um deles certamente é o Diego Jardel, né, que vem aí já de um longo tempo sem jogar. E ele chegou a atuar contra o Suyek ali, né, na segunda-feira. E gostaria de saber se ele está apto para os 90 minutos, porque a princípio existia uma possibilidade, uma expectativa de que ele tivesse alguma condição de talvez até estrear contra o Camboriú. Isso permanece? Ele está apto? Qual a situação dele? 90 não está. Ele não consegue. Ele terminou o jogo muito exausto. Ele ainda falta um ritmo. Ele mesmo diz que precisa um pouco mais para ir ganhando, porque ele falta ainda um reflexo, falta uma visão e uma situação ainda de jogo de ritmo para poder às vezes enfiar uma bola melhor. Eu estava cobrando que ele ajeitasse com uma bola para chutar. E ele depois ainda ontem, nessa situação do hotel que eu comentei, ele disse, depois da sua cobrança ainda eu fiz, acabei chutando e fiz o gol. Então são situações que ele está precisando de estímulo. Está precisando ainda voltar a essas atividades. Ele não está apto ainda a 90 minutos, não. Tem alguns jogadores, né? O caso do Emerson Martins, o Bruno Mota, o próprio Neguete está lá também. Gostaria de saber a sua opinião sobre sobre o quanto influencia isso ou não influencia num jogo a quantidade de jogadores que conhecem uma equipe por ter passado por ela recentemente. Se isso tem qualquer influência ou não num tipo de confronto desse. Eu acho que é muito individual. Tem às vezes algum ser humano, vamos falar de atleta, que sente mais. Tem um cara que quer mostrar porque não teve tantas oportunidades, então ele quer mostrar aquilo, então ele acaba se envolvendo. E muitos desses se perdem. Ele quer mostrar tanto, ele está tanto que ele não consegue desenvolver o que ele quer. Ele passa do limite. Então eu acho que varia muito. Mas é sempre difícil, porque se conhecem, né? Mas esse é um campeonato catarinense, está muito equilibrado. Você já viu esses 3 jogos aí, 3 com 1-0 só, 3 vitórias, outros 3 empates. Eu acho ainda que vai permanecer assim por um período. Depois, a hora que tecnicamente e fisicamente todo mundo já estiver entrosado e bem, aí sim vão aparecer as diferenças. Mas eu acho que no começo é muito equilíbrio. Mas eu quero voltar à equipe que joga na quinta-feira. E quando você chegou aqui no Brusque o ano passado, você sempre disse, até inclusive para o torcedor, que busca a vitória sempre e que a vitória ela vem em 90 minutos. Então, essa escalação você faz porque já tem ela, mas esses jogadores, no momento certo, dependendo da forma em que a partida estiver, que você pode, então, lançar mão desses jogadores para fazer a estreia no segundo tempo, seria isso? Ah, mas com certeza, os jogadores vão entrar. Todos esses vão entrar. Eles estão muito debilitados. O Fernandinho ainda está debilitado, infelizmente, da situação em que ocorreu com ele. O Alexandre estava com febre, 4 dias aí que ele ficou parado. E ele também estava jogando muito por dentro, muito por meio onde ele estava. Eu estou cobrando ele o que ele jogou no Brusque. Aberto, profundidade, indo para cima, velocidade. Então ele precisa chegar nisso também. O Diego Jardel dispensa comentários sua parte técnica, experiência, espero usá-lo sim para que ele possa fazer o que ele sempre fez, que é pifar, deixar na cara do gol, dar as assistências, bola parada. Luiz Antônio com a dinâmica, com a experiência. O Luiz Antônio fala muito, ele orienta, ele dentro de campo ele posiciona, precisa disso, né? Fora os chutes dele de fora da área, que também ele tem um chute certeiro. Então nós temos muito a ganhar, só que não são jogadores que estão jogando como os outros terminaram toda hora, que vai aguentar 90, que estão em ritmo, não estão.
Então agora é tempo ao tempo, para que eles possam também ter o seu tempo para poder estar em ordem, para a hora que nós ganharmos todo mundo numa situação de 100%. Hoje não estão, não. Hoje não aguenta ainda uma partida inteira, todos esses que eu citei, não. Então, Vaguinho, uma última pergunta. O pessoal conversa muito com a gente vê que a cidade também tem uma visão que vem mudando em relação ao Brusque Futebol Clube, né? Que é a visão da responsabilidade, né? Hoje, antigamente o Brusque entrava, até por muitos anos também naquela gangorra, Série A, Série B, as expectativas eram outras. E hoje o Brusque é visto como um dos grandes do estado. Quando o Brusque vai jogar com Concórdia hoje, por exemplo, como foi na primeira rodada, tem a própria partida com o Camboriú, existe uma expectativa muito grande do Brusque, né? Você falou essa questão de propor jogo, buscar a vitória, porque é o time da Série B, e os adversários hoje também veem o Brusque como um time, né, entre os 40 principais do país. Como que você vê essa pressão do Brusque, que é uma coisa nova, né, na história do clube entrar realmente com uma expectativa de brigar por título, brigar pelas primeiras posições, algo que não tinha até há pouco tempo? Sidney, você falou tudo. E é o que eu tenho feito dia a dia. Todas as minhas palestras, eu converso com eles sempre. E tenho tentado incutir na cabeça de todos. O Brusque, quando se jogava, antigamente se jogava para não cair. Hoje é para ser campeão, para buscar as primeiras colocações, buscar vaga na Copa do Brasil. E por estar numa Série B, os outros clubes que não têm essa oportunidade, os jogadores que estão lá, eles querem essa vaga. Eles querem mostrar, jogar, fazer de tudo para vir no segundo semestre. Que é o que os atletas antigamente aqui no Tubarão, no Marcílio, fazem. Então, você tem que saber jogar agora. Você tem que saber realmente como entender o adversário, imposição física, técnica e principalmente tática, para que possa vencer o jogo, mas não é de qualquer maneira, senão você acaba indo, expõe lá atrás e perde o jogo. Então hoje você não é mais coadjuvante, você é realmente, ali tem que saber como jogar. Então a sua pergunta já é afirmativa e eu tenho dito a eles, hoje o Brusque tem que saber como jogar, porque ele é tido como time grande, você tem que ser por onde. Subiu a régua e você tem que se fazer por onde. Então a responsabilidade é outra. Para finalizar, com relação à subida da régua, Vaguinho, se eu não estou enganado, na penúltima rodada do Catarinense, o Brusque joga fora com o Joinville e depois com o Figueirense aqui no Augusto Bauer. Nesse período, são em torno de uns 10 dias, dia 26 para dia 6 de março. Já pensando também no que vem à frente, você tem intenção de subir a régua dos jogos treinos também e fazer nesse período um outro jogo treino? Vai ter que esperar lá, Cláudio, né? Vamos ver como é que nós vamos estar lá em termos até de lesão, de condicionamento, que parte da tabela nós vamos estar, qual a responsabilidade, se nós vamos brigar por um mata-mata, nós vamos jogar esse mata-mata em casa, se nós estamos nas últimas colocações para não cair, como é que é a situação do momento. Então acho que mais lá na frente a gente vai pensar nisso, mas a gente vai querer utilizar esses 10 dias para fazer uma recuperação, deixar todo mundo em ordem, e talvez um jogo treino possa ser importante, mas só lá para a gente falar mesmo. Vaguinho, boa tarde. Falar sobre dois atletas, o Jailson e também o Crislan. Vieram para substituir Thiago Alagoano e Edu. Como lidar com esses jogadores e se eles sentem uma pressão dos antigos donos das camisas 10 e 9 do Brusque? Eu acho que se a gente ficar rotulando muito isso é ruim. Eu acho que eles não vieram para substituir os dois. Eles foram contratados, um atacante e um meia. O Edu, ele acabou sendo o artilheiro do Brasileiro e ele é insubstituível. É muito difícil já vir qualquer uma outra pessoa e de repente fazer o que o Edu fez, né? Tomara que o Crislan consiga um outro atacante que a gente também está buscando, né? Mais um 9, trazer um outro. Daqui a pouco, quem sabe, o Guilherme pode ser esse 9 também que está aí, né? Então, é difícil a gente rotular um. E eu acabei colocando a 10 no Jailson, mas ele joga de extrema, joga de meia, joga ali, mas o Thiago foi um ídolo por 3 anos, sempre fazendo gols, e se a gente ficar rotulando pode sair uma pressão para eles que não precisa. Então nós vamos fazer um rodízio justamente por isso mesmo, mas não é fácil não. O que o Thiago Alagoano e o Edu fez aqui não é fácil não vai ser de uma hora para outra. Tomara a Deus que a gente consiga ter outros. Aqui até comigo o Garcês acabou fazendo vários gols, né? Então, tomara que a gente consiga, mas nesse momento eu só não gostaria de rotular e dar responsabilidade para eles. Vaguinho, só para finalizar aqui, pelo menos da nossa parte.
A questão do... O senhor comentou sobre o Diego também, já, e a recuperação de alguns atletas. Como é que está o Guilherme nesse processo de recuperação, em termos de condição, previsões? Eu acho que em 2 semanas ele vai estar conosco já. Eu acredito que essa semana que está terminando e a semana que vem ele deve estar terminando esse período que foi dado, um período que foi planejado não só por mim não, principalmente pela parte da fisioterapia, do médico e do George, né, do preparador físico. Então, o William, o George e o Dr. Lucas que estão vendo. Mas pelo que a gente recebe um relatório diário de todos os atletas, né, que estão no DM. O que disse é que na semana que vem ele termina e na outra ele já vai estar conosco.